Bom, eu quero refletir com você nessa manhã o que Deus quer nos ensinar com o coronavírus. Nós iremos, então, começar hoje essa série de estudos e iremos estudar isso nos próximos domingos também, pensando aí em algumas lições que Deus tem para nós nesse tempo de coronavírus. Para isso, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós iremos estudar um texto que está nos versos 1 a 30. É uma história que o povo de Israel viveu, que tem muito a nos ensinar sobre a pessoa de Deus. As histórias do Antigo Testamento estão registradas não simplesmente para nós olharmos uma história bonita e tirarmos uma lição de moral, mas por meio dessas histórias, Deus está revelando quem Ele é. E é por isso que eu quero estudar então com você 2 Crônicas 20, versos 1 a 30. E eu quero fazer a leitura desse texto, que é um texto um pouquinho longo, mas preste atenção nessa leitura e preste atenção nessa história. Enquanto eu vou lendo, vai imaginando essas cenas na sua mente e imaginando essa história como se você estivesse lá vivendo e vendo isso pessoalmente. Esse texto diz o seguinte: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Josafá era o rei de Judá, o rei de Israel, o rei do povo de Deus. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com os povos e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados.
Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, a Josafá, à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte do Senhor terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que fazer quando não se sabe o que fazer? O que nós devemos fazer quando a gente não sabe o que a gente pode fazer? Infelizmente, isso daqui é uma realidade da vida humana. Em muitos momentos, nós nos vemos completamente impotentes diante das mais variadas situações. Estamos vivendo uma crise no mundo, essa questão do coronavírus, e todo mundo está alarmado, todo mundo está assustado. As pessoas não sabem o que fazer. Os pesquisadores mostram que as medidas mais cabíveis, ainda assim, vão ceifar diversas vidas. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? E talvez os problemas da sua vida não tenham só a ver com coronavírus, mas talvez você tenha outros problemas que talvez você esteja até mais preocupado do que a questão do coronavírus. Talvez você esteja com problemas familiares, problemas financeiros, enfim, todos nós, problemas conjugais, no casamento, com filhos. Há momentos da nossa vida que nós simplesmente não sabemos o que fazer. E o que fazer nesses momentos? Bom, essa história que nós lemos, esse texto longo que nós lemos, mostra uma história de um povo que não sabia o que fazer. O texto fala que 3 nações se reuniram e formaram um grande exército para subir contra Judá, contra o povo de Deus. Josafá, o rei de Israel, simplesmente não sabia o que fazer. Não tinha o que fazer. E ele descreve a multidão, ele descreve esse exército dizendo o seguinte: veio uma grande multidão, e eles estavam acampados ali perto, de repente chega a notícia de que, olha, em poucos dias, a uns 30 quilômetros de onde eles estavam, tem uma grande multidão que está subindo contra vocês para matar todo mundo. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Esse texto de Josafá e esse texto da história de Israel nos mostra e nos dá uma pista de qual deve ser o caminho quando nós não sabemos o que fazer. E nós vemos o seguinte: quando a gente não tem o que fazer, tem 2 opções. Nós podemos fazer 2 coisas. A primeira delas, e é o caminho que muitos têm tomado nesse tempo de crise, é o caminho do desespero, do pavor, da desesperança, da ansiedade, do medo, da histeria, da inquietação. E a gente vê isso pelos grupos de WhatsApp, as pessoas estão recebendo notícias das mais diversas, e elas ficam repassando isso, e repassando isso, e repassando isso. Todo mundo está alarmado, todo mundo está desesperado. Essa é a primeira opção, e é muito comum nós tomarmos esse caminho quando nós nos deparamos com situações complicadas na nossa vida. Mas a segunda opção, que é a opção que esse texto nos mostra, nós devemos buscar ao Senhor de todo o coração. Em tempos de crise, e quando nós não sabemos o que fazer, esse é o momento para nós buscarmos o Deus Criador de todo o coração. O texto vai nos dizer que então Josafá ficou com medo. E o que ele foi fazer? Se colocar diante de Deus e buscá-lo de todo o coração. E o que eu quero refletir com você é que nesse tempo de coronavírus, uma das coisas que Deus quer nos ensinar a todos nós, é buscá-lo com todo o nosso coração. E eu quero ver com você, a partir desse texto, então, como nós podemos buscar a Deus de todo o coração. Quais são alguns passos que envolve buscar ao Senhor de todo o coração? E a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que buscar a Deus de todo o coração envolve nós o buscarmos em oração e jejum. O texto vai dizer que Josafá pregou um jejum em todo Judá, em todo Jerusalém. Ele chamou todo o povo e todo o povo se colocou em jejum e oração diante de Deus. O que é oração? É você se colocar diante de Deus com fé, humildade, respeito, abrindo seu coração na presença dEle, pedindo graça a Ele e crendo que Ele é o Deus que responde. É interessante uma coisa nesse texto. Josafá e o povo de Israel não buscam Deus como uma opção, do tipo assim, olha, eu vou tentar várias coisas e vamos buscar Deus também. Se der certo, Deus, se não der, não deu. Não.
Ele abandona todas as outras tentativas, chama todo mundo e se coloca diante de Deus em oração, entendendo que Deus é a única opção. Deus é a solução definitiva, não é só mais uma tentativa. E ele busca Deus então em oração, crendo que Deus é o Deus que tudo controla, que tudo pode, e por isso nós o buscamos. E com jejuns, e a ideia de jejum, o que é jejum? É você se abster de comida por um tempo, com o propósito, e não só se abster porque você está fazendo regime, mas se abster de comida por um tempo com o propósito de buscar diretamente ao Senhor. E por trás do jejum tem uma ideia, a seguinte ideia: Deus é mais essencial para mim do que o próprio alimento. Mais do que o alimento para o meu corpo, eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso da intervenção de Deus na minha vida, e por isso eles buscam ao Senhor com jejum e oração. Buscá-lo de todo o coração, buscar a Deus de todo o coração, envolve a gente se colocar diante desse Deus, em oração, colocando os nossos olhos nele. Mais para frente, Josafá vai dizer o seguinte: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Isso é buscar Deus de todo o coração. Uma segunda coisa que nós vemos, que envolve buscar Deus de todo o coração, que é muito interessante nesse texto, é que Josafá e o povo, quando vai orar a Deus, ele reconhece a soberania de Deus. Quando ele vai orar, e ele começa a oração dele não reclamando, não falando: Deus, e aí, o Senhor não vai fazer nada? Deus, e aí, o Senhor não está vendo? E aí, perdeu a mão? Ele começa essa oração dizendo o seguinte: Senhor Deus dos nossos pais, o Senhor não é o Deus dos céus? O Senhor não é o Deus que domina todos os povos? Na sua mão tem força, poder, não há quem possa resistir. Josafá reconhece o controle de Deus em todas as coisas. Independente do que está acontecendo, a situação era completamente desfavorável para eles. Era uma sentença de morte, mas eles têm uma noção muito clara. Deus está 100% no controle de tudo. Gente, esse vírus está se proliferando. Isso não foge do controle de Deus. Há algumas pessoas que nesse tempo começam a dizer o seguinte: não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus nem sabe o que está acontecendo. Deus, ele queria parar, mas isso daí é culpa da humanidade. Se Deus quisesse parar, ele parava. Mas se esse vírus está acontecendo e se proliferando, de alguma forma, isso está nas mãos de Deus. E uma coisa que eu fico pensando nesse tempo, e esse vírus nos mostra, a humanidade nos últimos tempos, com toda a evolução tecnológica, tem adotado uma postura, de maneira geral, com relação a Deus, do tipo: eu não preciso de Deus. Nós vemos isso, a humanidade tem adotado uma postura do tipo: eu dou conta da minha vida. Eu tenho recursos, eu tenho dinheiro, se eu precisar de Deus, eu chamo Ele. Mas por enquanto, por mais que Ele exista, Ele vive lá, eu vivo aqui e eu estou muito bem. E Deus permite um vírus como esse para nos mostrar o seguinte: até as coisas boas que nós só temos porque Ele permite. A partir do momento que Ele quiser cortar, Ele corta. Buscar a Deus de todo o coração envolve reconhecer que Ele é completamente soberano sobre todas as coisas. Não precisa ter medo, não precisa se alarmar. O que nós precisamos nesse tempo é buscar o Deus soberano, que cuida de tudo e controla todas as coisas. Em nenhum momento, e nem sequer um segundo, as coisas fogem do controle desse Deus. Isso vale para o coronavírus e isso vale para outras situações que talvez você esteja enfrentando. Situações familiares, situações financeiras, situações no seu trabalho. Deus é um Deus soberano. E buscar a Ele de todo o coração envolve reconhecer toda a soberania dele sobre todas as coisas. Uma terceira coisa que nós vemos nesse texto, de como Josafá e como o povo busca a Deus, e isso envolve também buscar a Deus de todo o coração, é buscá-lo relembrando os feitos dele em favor do seu povo, em favor das nossas vidas. É uma coisa interessante o texto que, por enquanto, Josafá ainda nem falou sobre o que está acontecendo. Ele começa a sua oração se colocando diante de Deus, reconhecendo a soberania de Deus, e depois ele vai reconhecer a Deus como aquele que tem sido bom para com eles. Ele vai dizer lá no versículo 7, Senhor, essa terra que nós temos, foi o Senhor mesmo que deu a Abraão e aos descendentes de Abraão. Não foi porventura o Senhor que deu essa terra para a gente? E eu não sei se você conhece a história de Israel, mas Deus libertou o povo de Israel do Egito, e levou ele para a terra de Canaã, o povo para a terra de Canaã, e eu não sei se você sabe disso, mas a terra de Canaã não era uma terra inabitada. Era uma terra que tinha povos morando ali. Mas Deus expulsou esses povos para dar para o seu povo. E Josafá que está lembrando essa história, está falando o seguinte, olha Deus, tá vindo um povo para expulsar a gente daqui, mas essa terra aqui foi o Senhor mesmo que deu para a gente. É o Senhor quem tem cuidado da gente até aqui, e é o Senhor quem nos providenciou essa terra. E buscar a Deus de todo o coração envolve a gente reconhecer que Deus é o Deus que boas e grandes coisas tem feito nas nossas vidas. Muitas vezes nós adotamos uma postura diante de Deus da seguinte forma, Deus, eu nunca te pedi nada,
Então, eu estou vindo aqui orar ao Senhor, pedir isso, e me atende aí, eu quase nunca peço nada para o Senhor. A gente se esquece do seguinte: todas as coisas boas que nós temos nessa vida, todas as coisas boas, todo momento de alegria e de prazer que nós vivemos nessa terra é fruto da bondade de Deus, é fruto da ação de Deus sobre as nossas vidas. Você tem uma família que te traz momentos de alegria, isso é fruto da bondade de Deus. Você tem um trabalho da onde você tem tirado seu sustento, isso é fruto da bondade de Deus. Você tem amigos, isso é fruto da bondade de Deus. Você tem uma saúde boa, isso é fruto da bondade de Deus. E buscar Ele de todo o coração envolve se colocar diante dEle, reconhecendo a presença e a bondade dEle em todos os momentos. Talvez você diga: Júlio, mas é o seguinte, as coisas que eu tenho é porque eu trabalhei, eu conquistei, eu me esforço. A pergunta que eu faço é: mas quem te deu saúde, habilidades, dons, para você poder se esforçar e conquistar tudo que você conquistou? Não foi Deus? Quantas pessoas se esforçam também, talvez até sejam mais talentosas que nós, mas não alcançam tudo que nós conseguimos? Tudo que nós temos de bom é fruto da bondade de Deus. Talvez você diga: Júlio, mas a saúde que eu tenho é boa porque eu cuido dela. Eu faço exercício, eu me alimento bem, eu sempre vou em médico, faço exame de rotina sempre, etc. Ok? Quantas pessoas você conhece que faz tudo isso também e de repente aparece uma doença incurável? Tudo que nós temos de bom é fruto da bondade de Deus. E talvez seja essa a coisa que Deus quer te ensinar nesse tempo de coronavírus. Talvez o que Deus queira te ensinar é reconhecer a bondade dEle e a mão dEle até aqui. Porque Deus está abençoando tanto a sua vida e tem dado tantas coisas boas para você que você tem se focado demais e se distraído demais com as coisas boas e se esquecido do Deus que te dá tudo de bom que você tem. Deus quer nos ensinar nesse tempo de coronavírus a buscá-lo de todo coração. E isso envolve relembrar dos feitos de Deus nas nossas vidas e de toda a bondade. Nós começamos esse culto cantando: "Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom, pois seu amor dura para sempre." Se a gente parasse para contar só nessa semana quantas coisas boas Deus derramou na nossa vida, buscar de todo o coração envolve isso. Quarta coisa que nós aprendemos e que envolve buscar a Deus de todo o coração, envolve você reafirmar a sua confiança nas promessas de Deus. Olha que interessante, Josafá falando e orando a Deus em nome de todo o povo, ele vai dizer o seguinte: Senhor, o Senhor edificou esse santuário, eles estavam na frente do templo, o Senhor edificou esse santuário no teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Havia uma promessa para o povo de Israel, que quando eles passassem por momentos de dificuldade, eles poderiam buscar a Deus, e olha as coisas que ele coloca: espada por castigo, guerras, pestes, epidemias como nós estamos vivendo, fome, qualquer coisa que o povo estivesse vivendo, eles poderiam se colocar diante de Deus e pedir a Deus. E o texto vai dizer que Deus prometeu: eu vou, na angústia de vocês, ouvir as orações de vocês e vou providenciar um escape para vocês e vou livrar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Buscar a Deus de todo o coração envolve também nós confiarmos nas promessas dele. Deus prometeu que vai cuidar do seu povo. Então não é tempo de desespero, é tempo de confiança. Confiança nas promessas de Deus. Buscar a Deus de todo o coração então envolve buscá-lo com orações e jejum, reconhecendo a soberania dele, relembrando dos feitos dele em favor do seu povo, reafirmando a confiança nas promessas de Deus. Envolve também, a gente aprende nesse texto, apresentar as suas causas claramente ao Senhor, porque aí depois de falar tudo isso, Josafá e o povo se colocam diante de Deus e falam: Senhor, então diante de todas essas realidades, o Senhor é bom, o Senhor nos abençoa, o Senhor é soberano e etc. Está vindo um povo. Na verdade, 3 exércitos se juntaram para acabar com a gente. E esse exército só existe, só se juntou porque o Senhor permite. Senhor, por favor, nos abençoe, por favor, tenha misericórdia da gente. E uma coisa que eu acho interessante é que, nesse ponto, Josafá rasga o seu coração diante de Deus. Apresenta as suas lutas, apresenta os seus medos e clama ao Senhor. Gente, é óbvio que a gente não precisa informar a Deus do que tira a nossa paz. É óbvio que Deus sabe de tudo, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece as intenções do nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. É óbvio que a gente não precisa informar a Deus. No entanto, Deus deseja que nós nos acheguemos a Ele e contemos a Ele tudo que nos aflige. É como um pai que sabe do que está acontecendo lá com o seu filho na escola, porque a diretora contou para ele, mas ele chama o seu filho e fala: senta aqui, eu quero ouvir o que está acontecendo. Eu quero ouvir de você. Deus
é assim com a gente também. E a gente vê que Josafá se coloca diante de Deus, abrindo o seu coração, sendo completamente transparente com Deus. Nós vivemos em uma época onde as pessoas são muito fechadas. E as pessoas às vezes não se abrem nem com sua esposa, nem com seu marido, nem com seus pais, nem com seus filhos. Esse texto nos encoraja a nos colocarmos diante de Deus de todo o coração, expondo a Ele todos os nossos medos e as nossas ansiedades. Talvez nesse tempo de crise, diante da sua família você tenha adotado uma postura do tipo, não, tá tudo bem, não vai acontecer nada, não, vai dar certo, não sei o quê. Como se você estivesse tranquilo. Em outras situações da sua vida, talvez você se coloque como se tudo estivesse bem. Mas por dentro, seu coração está perturbado. Por dentro, você sabe que não está tudo bem. Eu quero te encorajar a buscar Deus de todo o coração, se ajoelhando diante dele e abrindo completamente, rasgando o seu coração diante desse Deus. Porque Ele é o Deus que ouve as nossas orações. E uma última coisa que eu queria dizer que envolve buscar a Deus de todo o coração, uma sexta característica da oração de Josafá, é que ele reconhece a sua própria impotência e dependência. Olha o que ele fala lá no versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Que texto lindo. Josafá se coloca diante de Deus e fala, Senhor, não tem força na nossa mão. Senhor, a gente não sabe o que a gente faz. Senhor, nós estamos perdidos. Mas, Senhor, os nossos olhos estão no Senhor. Ele reconhece a sua completa impotência, sua completa falta de capacidade para lidar com essa situação. Buscar a Deus de todo o coração envolve isso. Talvez os seus maiores desafios hoje tenham a ver com a sua família. Você é marido, você é esposa, você é pai, você é filho. Você tem responsabilidades como marido, como esposa. E talvez a postura que você tenha adotado é aquela postura do tipo, eu sei tudo, eu sou forte, eu sei lidar, todo mundo está errado e eu estou certo. O problema é minha esposa, o problema é o marido, o problema são meus filhos, o problema... Esse texto nos convoca a buscar a Deus com um coração completamente humilde, dizendo, Senhor, eu por mim mesmo não tenho capacidade. Senhor, eu por mim mesmo não consigo. Mas os meus olhos estão postos em Ti. Josafá busca a Deus dessa forma. Ele busca o Senhor de todo o coração. E é muito interessante porque esse texto nos mostra como que Deus responde quando nós buscamos a Ele de todo o coração. E a resposta de Deus vem com Deus dizendo o seguinte, primeiro, não temam. Então, eles se colocam diante de Deus, diante desse... Não perca a cena, o exército está para subir para acabar com eles. E subir porque Jerusalém, ela fica em cima de uma montanha. Então, o exército está vindo. Eles ficam sabendo disso, se colocam diante de Deus, completamente impotentes, pedindo graça ao Senhor. E então Deus responde a eles, e a resposta de Deus é a seguinte, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E aí no versículo 17 ele fala de novo, ele repete, não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. A resposta de Deus é, não precisa ter medo, não se apavore, não se encha de ansiedade, eu estarei com vocês. Gente, essa frase e essa ordem, não temais ou não temas, se repete na Bíblia diversas e diversas e diversas vezes. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós, seres humanos, temos uma tendência ao medo e à ansiedade e à inquietação quando as coisas fogem do nosso controle. Essa é a nossa tendência natural. Tanto que hoje, boa parte a empresa farmacêutica, no que diz respeito a ansiolíticos, ela vem crescendo e crescendo e crescendo. E é claro que existem problemas físicos, mentais, neurológicos e etc. Mas boa parte dos problemas psiquiátricos que existem acontecem não por um problema físico em si, mas porque as pessoas estão com medo diante de uma situação que elas não conseguem controlar. E nessa situação Deus olha e diz, não temas. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, o que nós ouvimos é, não temas, eu estou contigo. Eu perdi o emprego e agora? Não temas. Os meus filhos estão fugindo do controle. Não temas. Eu estou com um casamento em crise. Não temas. Coronavírus está se espalhando. Não temas. Eu sou contigo, o Senhor diz. E aqui eu me lembro do Salmo de número 23, versos 1 a 4, um texto que muitos conhecem, que diz o seguinte, o Senhor é o meu pastor.
nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. E perceba o seguinte, nada vai me faltar não é porque eu tenho tudo, porque nada está faltando, porque a situação é favorável, não. Quando o Senhor é o nosso pastor, a gente pode descansar, porque ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. Quando o povo clama, Deus responde, não temas. E a segunda coisa que Deus fala para o povo é, olha, enfrentem o inimigo e confiem em mim, porque eu lutarei por vocês. É muito interessante porque Deus fala assim, olha, amanhã, vocês não vão ficar aqui dentro não, amanhã vocês vão para a batalha. E vocês vão encontrar com eles lá em cima do monte, lá em determinado lugar. Mas pode ficar tranquilo que é para vocês irem para a batalha, é para vocês se colocarem diante deles, mas quando vocês se colocarem diante deles, vocês vão ficar parados. Quem vai lutar vai ser eu. Mas vocês têm que ir lá. É interessante, eu acho interessante esse texto porque é o seguinte, Deus podia fazer assim, ó, vamos fazer o seguinte, todo mundo fica na sua casa, eu vou lá, venço a batalha por vocês e vocês nem vão ficar sabendo. Mas não, Deus fala o seguinte, vocês vão até lá. Vocês vão ficar de pé diante deles. Vocês vão encarar eles face a face. E aí vocês vão ficar parados, porque aí nesse momento eu vou agir em favor de vocês. E aqui eu tenho uma outra coisa que eu aprendo nesse texto. Deus, diante dos momentos de crise, a gente não deve temer, a gente não deve ficar desesperado, mas confiar no Senhor. E juntamente com isso, nós devemos partir para cima das nossas responsabilidades e fazer aquilo que a gente tem que fazer. É interessante porque Deus, muitas pessoas com essa ideia de eu confio em Deus, elas negligenciam suas responsabilidades. Ah, eu confio em Deus, então nem vou procurar emprego, vão ligar lá na minha casa e vai aparecer alguém querendo me contratar. Ah, eu confio em Deus, então eu nem vou tomar os cuidados, nem vou passar álcool em gel na mão, nem vou evitar. Esse texto nos mostra o seguinte, a gente tem nossa parte, a gente tem nossa responsabilidade. Deus fala, vai lá e vocês vão ficar lá na frente, vocês têm que fazer o que vocês têm que fazer. Mas eu estarei lutando por vocês. Confiar em Deus não é sinônimo de fugir das responsabilidades, não é sinônimo de covardia, não é sinônimo de dar um passo para trás. Confiar em Deus é, eu parto para cima, fazendo tudo o que eu tenho que fazer, mas confiando que quem luta por mim é o Senhor. Para a coisa ficar mais clara, por exemplo, se você tem filhos, você sabe que criar filhos é um grande desafio. E há muitos pais que adotam a seguinte postura, não, é só eu fazer tudo certinho que vai dar certo. Mas é só você começar a perguntar para as pessoas mais velhas que você vai ver o seguinte, quantos pais fizeram tudo certinho e não deu certo? Criar filhos é um desafio. E nós temos duas opções. Ou a gente abraça como se a gente fosse capaz de fazer tudo isso sozinho, que eu acho que encher o nosso coração de orgulho não é o caminho. Ou a gente fica morrendo de medo e muitas vezes foge das nossas responsabilidades. A gente tem que conversar, a gente tem que fazer algumas coisas e tal, e a gente não faz tudo o que a gente tem que fazer. Mas a terceira opção, e é o que o texto nos mostra, é eu vou para cima, eu cumpro com todas as minhas responsabilidades, mas eu faço isso inteiramente na confiança do Senhor. Deus, eu tenho que criar meus filhos. E agora eu ainda estou vivendo uma época de quarentena que eu vou ter que ficar com eles aqui o dia inteiro. Deus, me dá capacidade. Tenha misericórdia da minha vida. Me ajuda a viver e a lidar nesse momento de dificuldade. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu confio no Senhor. Isso vale para tudo, gente. A resposta do Senhor é, pode lutar, e deixa, mas lute na minha dependência, e deixa que eu vou cuidar de vocês. Nesse momento de coronavírus, qual que é o nosso papel? A gente faz o que a gente tem que fazer, toma todos os cuidados que tem que tomar, e descansa, sabendo que Deus está cuidando do seu povo. Eu não sei quais são os seus outros desafios. Talvez você seja mãe, você seja pai, você seja esposa, você seja marido, você seja um filho que tem pais muito complicados. O que eu tenho para te dizer é o seguinte, não temas. Parta para cima com as suas responsabilidades e confie que Deus está cuidando. Essa é a resposta de Deus para o povo. E eu me lembro aqui de Josué 1:9. Josué, quando Deus disse isso para ele estava para enfrentar um grande desafio. Moisés tinha morrido, que foi o maior líder que Israel teve, e ele iria substituir Moisés, ele está com medo. E Deus olha para ele e fala, não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Como que Deus responde quando nós o buscamos de todo o coração? Não temas,
Faça o que você tem que fazer e confie que eu vou estar cuidando e vou estar lutando por você. E aí a gente vê no texto, conforme o texto avança, o que acontece? Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, Deus nos responde dessa forma e nós confiamos nele. E é muito interessante esse texto e essa história, porque o que acontece é o seguinte, depois que Deus responde isso para o povo de Israel, não mudou nada, o povo continua subindo. O exército lá de 3 nações continua vindo contra eles. Mas a gente vai ver o texto que, independente agora do que está para vir, o povo está descansado, o povo está em paz, o povo está confiante. Versículos 18 a 20 fala que Josué pôs o rosto em terra depois que Deus falou tudo isso. E aí eles começaram a adorar a Deus. Josué chamou a banda, falou para eles, comecem a tocar e vamos começar a cantar ao Senhor. E perceba o seguinte, a situação não mudou nada. O exército, os 3 exércitos continuam reunidos para vir contra Jerusalém. Mas veio a palavra de Deus dizendo, não temas, descansem. E eles creram, colocaram a fé deles no Senhor. E o que isso gera no coração deles? Descanso. Eles agora estão cheios de esperança. Josafá estava morrendo de medo. E agora ele está cheio de esperança e ele está querendo cantar. Deixa eu falar uma coisa para você. A paz que acalma o nosso coração, que tira a ansiedade, tira a inquietude, ela não vem de você ir para o meio da natureza, cruzar as pernas e ficar tentando entrar em contato com o seu eu interior. A paz não vem de você ficar num pensamento positivo de vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A paz vem quando nós ouvimos Deus falando conosco e nós cremos na palavra de Deus. Quando nós paramos de confiar nos recursos humanos, na força humana, na força do nosso braço e colocamos toda a nossa esperança e fé no Senhor. Quando nós fazemos isso, o que acontece? Assim como o povo, o medo vai embora, a ansiedade vai embora, o desespero vai embora. E o desespero dá lugar ao cântico de louvor, ao desejo de adorar a Deus. Nós louvamos e agradecemos a Deus, e aí o texto vai dizer o seguinte, e aí no outro dia, eles tinham que subir lá para o monte para ir para a batalha. O texto vai dizer que Josafá se aconselhou com o povo, e eles resolveram o seguinte, quem vai na frente, fizeram todo o pelotão que ia para a batalha, e quem vai na frente não serão os soldados com as espadas e com os escudos. Quem vai na frente vai ser o coral, cantando, louvando a Deus. E o louvor deles e o cântico deles, qual que seria? Um cântico de murmuração? Um cântico de medo? Um cântico de guerra? Não. Olha o que diz o versículo 21. Eles deveriam louvar a Deus dizendo, finalzinho, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Imagina essa cena. Eles estão aqui desse lado, subindo, e o exército está vindo do outro lado. E enquanto o exército está subindo aqui, eles estão aqui, subindo, mas não com o exército à frente, não com cavalos, não com armaduras, não com flechas, mas eles estão subindo com o coral na frente cantando. E cantando o quê? Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deixa eu te falar uma coisa. Confiança em Deus gera louvor e gratidão no nosso coração. Murmuração, reclamação, medo, palavras pessimistas, isso é fruto de um coração que não está descansando no Senhor. Porque um coração que descansa ao Senhor, ainda que ele esteja indo de frente com o exército, ainda que ele esteja de frente com o perigo, ele está cantando e louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque ele sabe, Deus está cuidando da situação. A gente aprende também que confiança em Deus não gera só louvor e gratidão, mas confiança em Deus nos coloca acima das circunstâncias. Aqui a ideia é mais ou menos a seguinte, pensa que você está num lugar onde está um grande nevoeiro, onde você não consegue enxergar nada, aquela paisagem feia, cinza, triste. Quando nós confiamos em Deus, era como se a gente estivesse pegando um avião e subindo acima das nuvens, onde não tem mais... E você sobe acima das nuvens e você só vê o sol, aquele céu ensolarado lindo, brilhante. Quando nós confiamos em Deus, é como se Deus nos tirasse do meio dos nevoeiros, da vida, que deixa tudo cinza, tudo embaçado, que a gente fica morrendo de medo e Deus nos leva acima do nevoeiro, para que a gente possa ver o sol, possa ver as coisas, o sol brilhando. Esse é o povo, percebe? A situação ainda não mudou, não aconteceu nada de diferente. Mas o povo confiou em Deus. E esse povo está desfrutando então de uma vida cheia de louvor. E eles estão acima das circunstâncias, agradando e adorando a Deus. E o texto termina nos mostrando o que Deus faz. Então, o povo busca Deus de todo o coração. Deus responde. A resposta de Deus e a fé na palavra de Deus
traz para esse povo confiança, paz, louvores, gratidão. E o texto termina nos mostrando o que Deus faz. O texto vai dizer o seguinte, que o vale de lágrimas virou vale de bênçãos. O texto vai dizer o seguinte, eles começaram a cantar e dar louvores. O exército de lá está vindo e eles estão aqui cantando. Enquanto eles estão cantando, o texto vai dizer o seguinte, pôs o Senhor emboscadas. E o que aconteceu, a gente já leu no texto, os 3 exércitos, Deus trouxe uma grande confusão mental entre eles, e eles começaram a se matar, de modo que no final, essas 3 nações que tinham se reunido para ir contra Jerusalém, Deus mandou uma grande loucura sobre eles, e eles começaram a se atacar, e todos se mataram, e no final o texto vai dizer o seguinte, quando Judá chegou ao alto, para olhar para o deserto, ó, a expectativa, eles estavam subindo, e a expectativa deles, eles estavam subindo cantando, e quando eles chegassem lá, eles iam ver um grande exército contra eles, uma multidão incontável, que eles não conseguiriam contar. O texto vai dizer o seguinte, quando eles chegaram lá no morro, para ver a multidão, eis que eram corpos mortos, que jaziam sobre a terra, não tinha nenhum sobrevivente. Deus já tinha vencido a batalha, enquanto eles estavam cantando, Deus já tinha vencido a batalha, por eles. E aí o texto vai dizer o seguinte, que aí eles acharam entre os cadáveres riquezas, e aí eles foram pegar os despojos, então estava aquela multidão, essa batalha que Deus tinha vencido, e eles foram lá pegar os despojos de guerra. E o texto vai dizer que eram tanta coisa, tanto ouro, tanta coisa preciosa que esse povo tinha, que eles ficaram 3 dias para conseguir carregar tudo. E aí o texto vai dizer o seguinte, que ao 4º dia, eles chamaram aquele lugar de Vale da Bênção. Até o dia de hoje, e aqui ele coloca até o dia de hoje, porque até quando 2 Crônicas foi escrito, aquele lugar ainda chamava Vale de Bênção. E sabe uma coisa que a gente aprende nesse texto? Aquele não era para ser o Vale da Bênção. Aquele era para ser o Vale das Lágrimas. Aquele era para ser o Vale da Derrota. Era para ser o Vale do sangue do povo de Deus. Mas Deus é o Deus que transforma o mal em bem. Deus é o Deus que transforma as coisas ruins e as coisas terríveis e as coisas que nos dão pavor em coisas que nos dão motivos para louvar a Deus. O vale de lágrimas vira o vale da bênção. E eu quero te dizer uma coisa, e aqui nós precisamos nos lembrar disso. As principais bênçãos que Deus quer derramar nas nossas vidas não tem a ver com questões materiais ou questões transitórias que nós vivemos aqui nesse mundo, mas tem a ver com bênçãos e questões espirituais. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que busca Deus pensando o seguinte, eu preciso buscar Deus porque aí eu vou ficar rico. Eu preciso buscar Deus porque eu estou doente, então Ele vai me curar. Eu preciso buscar Deus porque nesse momento de coronavírus Ele vai extinguir o vírus. E às vezes a gente fica olhando a Deus como se Ele tivesse a mesma mente que a gente, uma mente mesquinha que só pensa nas coisas terrenas, passageiras e transitórias e materiais. As principais bênçãos que Deus quer produzir nas nossas vidas não tem a ver com questões materiais, mas tem a ver com bênçãos espirituais. Tem a ver com tratar o nosso coração e tratar o nosso coração diante dele e nos aproximar dele. E, por exemplo, esse momento de quarentena, uma das coisas que pode acontecer é que aquilo que era para ser uma desgraça, por exemplo, ficar em casa o dia inteiro, pode se transformar numa bênção. Quando eu uso esse tempo a mais que eu vou ter em casa para buscar o Senhor e para cultivar minha vida em família diante do Senhor. Talvez o que Deus quer trabalhar na sua vida, nesse tempo de coronavírus, é que você tem vivido uma vida espiritual completamente relapsa. Você vive como se Deus estivesse no quartinho do fundo da sua casa, naquele quartinho da bagunça que você colocou Ele lá, e se você precisar, você chama Ele. E o que Deus quer produzir na sua vida nesse tempo é te mostrar que Deus não é para ficar no quartinho lá do fundo, não. Quem é para ficar no quartinho lá do fundo é você. E você fala para Deus o seguinte, Deus, pode mexer no que o Senhor quiser na minha vida, na minha casa, qualquer coisa o Senhor me chama, tá bom? Talvez seja isso que Deus quer produzir na sua vida. Eu não sei, mas uma coisa eu tenho convicção. Nesse tempo de crise, e não só nessa crise que a gente está vivendo, mas qualquer crise da nossa vida, quando nós buscamos a Deus de todo o coração, Ele transforma o vale das lágrimas em vale de bênção. E aquilo que era motivo de nossa tristeza passa a ser motivo da nossa alegria. Muitas vezes Deus muda assim completamente a situação. Já vi muitas histórias de filhos completamente complicados que Deus transforma completamente. E aquele que era o filho que era o motivo de lágrima dos pais, agora passa a ser motivo de orgulho, de alegria. Já vi muitos casamentos que era motivo de tristeza, mas Deus restaura e passa a ser um vale da bênção. Talvez a sua casa hoje seja um vale das lágrimas e Deus pode sim transformar em vale da bênção. Mas saiba que a principal mudança que Deus quer fazer não é no exterior, mas é no nosso coração.
é fazer com que a nossa vida espiritual seja um vale de bênção. Porque talvez a sua vida exterior esteja aparentemente tudo bem, mas o seu coração e a sua vida espiritual diante de Deus está em pedaços, está esquecida, está enterrada. E talvez a grande mudança que Deus quer operar na sua vida nesse tempo não seja uma mudança exterior, mas seja uma mudança na sua relação com Ele. E eu quero terminar essa minha reflexão falando de uma outra batalha, e certamente esse texto aponta para essa outra batalha, que todos nós enfrentamos. Talvez você ache que o seu maior problema seja alguma questão familiar, ou seja até o próprio coronavírus. Mas eu quero dizer uma coisa, todos nós enfrentamos uma batalha que é muito mais profunda e muito mais séria do que qualquer outra batalha que a gente pode pensar, e muitas vezes a gente nem se lembra que existe esse inimigo, mas todos nós enfrentamos um inimigo chamado pecado, que está em nós desde que nós nascemos. E não é difícil a gente perceber isso. Fazer uma perguntinha para você. Desde quando você... lembra aí, faça uma recapitulação. Quando foi a primeira mentira que você contou? Provavelmente você não lembra. Mas talvez as suas primeiras palavras já tenham a ver, e você já usou as suas primeiras palavras para falar coisa que não era verdade. Nós vemos a desobediência no nosso coração desde que a gente nasceu. E uma coisa que nós vemos, como que a humanidade não consegue vencer o pecado, como isso é tão latente, é que nos últimos anos a humanidade evoluiu muito, cresceu muito no que diz respeito à tecnologia, mas no que diz respeito à vida moral, a quem as pessoas são, a gente percebe o seguinte: a humanidade não está evoluindo, pelo contrário, até parece que está piorando. Todos nós enfrentamos um inimigo que está dentro de nós, chamado pecado, e isso está dentro de nós desde que nós nascemos. Por quê? Porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. Colocaram-se numa relação de rebeldia contra Deus, e desde então todos os descendentes de Adão e Eva estão nessa mesma condição. E é impossível para nós vencermos esse inimigo, e é por isso que o homem está de lá, Deus está do lado de cá. E ainda que nós busquemos a Deus de todo o nosso coração, e façamos tudo que nós pudermos fazer, por exemplo, fazendo tudo isso que nós falamos, coração, reconhecendo a Ele, etc., ainda assim, nós não conseguimos nos achegar até Deus. Por quê? Porque o pecado atrapalha a gente, quebra a nossa relação com Deus. Por que eu estou falando isso? Porque, entenda uma coisa, até para buscar a Deus de todo o coração, nós precisamos resolver um problema antes, que é o problema do pecado que nos impede a chegar a Deus, e nós não podemos fazer nada para resolver esse problema. E sabe qual é a boa notícia? Embora nós não possamos fazer nada, Deus amou o mundo e fez alguma coisa. Ele enviou Cristo Jesus, que era o próprio Deus que se fez homem. Ele veio aqui na terra e viveu a vida que a gente não consegue viver, porque ele foi o único que nunca pecou. E ele nunca pecou, não merecia morrer e nem castigo porque ele nunca foi pecador. Nós merecemos, mas ele não. Mas ele suportou aquela cruz. E o que ele fez naquela cruz? Ele tomou sobre si os nossos pecados. A humanidade é pecadora e merece morrer por causa disso. Jesus era santo e não merecia morrer. Então o que ele faz? Ele toma a condenação no nosso lugar, para quebrar aquilo que nos impede de chegar até Deus, e abrir assim um caminho entre nós e Deus. E por que eu estou falando isso? Porque essa batalha que Josafá enfrentou era uma batalha que ele nunca poderia vencer. A não ser que Deus fizesse alguma coisa por ele. Nós, na nossa relação com Deus, ela está quebrada por causa do pecado, e até para buscar Ele de todo o coração, nós precisamos resolver esse problema antes, e nós nunca conseguiríamos vencer essa batalha. Então Jesus entrou na história e venceu a batalha no nosso lugar. Como diz João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem um jeito de nós chegarmos até Deus e conseguirmos buscar a Deus de todo o coração. Para buscarmos a Ele de todo o coração, nós precisamos fazer isso por meio de Jesus. Porque Ele é o caminho até Deus. Em Jesus, o Vale das Lágrimas é transformado em Vale de Bênção. Sabe por quê? Porque a partir do momento que eu creio em Cristo e me entrego a Ele, eu sou livre da culpa do pecado, aquilo que me separava de Deus e aquilo que pesava sobre os meus ombros, eu estou perdoado. Jesus pagou pelos meus pecados e eu não devo mais nada. É verdade que eu continuo errando contra Deus, mas ainda assim Cristo pagou pelos meus pecados. Quando eu creio em Cristo, os meus pecados são perdoados. Eu sou livre do medo da morte. Nesse período que nós estamos vivendo, nós vemos as pessoas apavoradas com essa questão da morte. Quem está em Cristo não tem mais medo da morte. Por quê? Porque Cristo morreu e venceu a morte no nosso lugar. E Ele mesmo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver de novo. Então em Cristo nós somos livres da culpa do pecado. Nós somos livres do medo da morte.
E nós somos livres para desfrutar do amor dele, que nos ampara e nos fortalece em tempos de profunda dificuldade como essa que nós vivemos. Então, nós precisamos de Jesus. Até para buscar a Deus de todo o coração, nós precisamos de Jesus. Por quê? Porque é Jesus quem abre o caminho entre nós e Deus. E eu quero encerrar dizendo algumas coisas finais. Em meio às lutas que nós temos enfrentado, Deus quer te levar a buscá-lo de todo o coração. Em meio às lutas que nós temos enfrentado, Deus quer te levar a buscá-lo de todo o coração, a refletir quem Ele é. E Deus faz tudo isso para nos colocar de joelhos diante dEle, reconhecendo a grandeza, o amor e a carência que nós temos dEle. Uma segunda coisa que eu quero dizer, finalizando, é que o que Deus quer mudar é principalmente o nosso coração. A mudança principal que Deus quer fazer não é no nosso exterior, é no nosso interior. E se Ele precisar fazer coisas ruins acontecerem à nossa volta para mudar o nosso coração, Ele faz. Porque Ele não está preocupado com aquilo que é transitório e material. Ele está preocupado com aquilo que é eterno. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: o primeiro passo para esse processo que Deus quer operar na nossa vida é nos rendermos a Jesus. Porque é somente Ele quem abre o caminho entre nós e Deus. Eu preciso de Jesus, você precisa de Jesus. E para nós termos acesso a Deus e buscarmos a Ele de todo o coração, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Eu não sei como é a sua relação com Deus. Eu não sei como está a sua relação com Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você precisa do Senhor Jesus na sua vida. Você precisa se entregar a Jesus. Porque é Ele quem faz com que a presença de Deus deixe de ser uma teoria e vire prática na nossa vida. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, quando nós estudamos uma história como essa, nós vemos um povo enfrentando algo que eles jamais conseguiriam vencer. Mas eles buscaram no Senhor respostas. Encontraram da tua paz, encontraram do teu amor, e o Senhor lutou a batalha no lugar deles. E eles venceram, na força do Senhor. Deus, a nossa oração é que o Senhor use essa história para exercitar o nosso coração na busca pelo Senhor. É verdade que quando tudo vai bem, a gente fica muitas vezes tão distraído com tudo que está acontecendo à nossa volta, com todas as coisas boas, com todas as alegrias que a gente vive, que muitas vezes nós nos esquecemos do Deus que nos dá todas as bênçãos que nós desfrutamos. E nesse momento de luta, nós somos lembrados que o Senhor é o Deus que nos sustenta e que no fim nós precisamos do Senhor. E a nossa oração então, Deus, é que o Senhor use esse momento e que nós estamos vivendo, e até essa questão do coronavírus, para nos colocar de joelhos diante do Senhor, e para nos fazer buscarmos ao Senhor de todo o coração, porque nós precisamos de Ti. E nós, embora nós falemos isso e professemos isso, a verdade é que na prática nós vivemos como se nós não precisássemos. E a nossa oração é que o Senhor mude essa realidade nas nossas vidas, e use toda essa situação para trabalhar nos nossos corações de maneira profunda. Eu oro por aquelas famílias que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, e têm enfrentado problemas pessoais, além do vírus, que têm trazido, Deus, ansiedade, medo, preocupação. Minha oração é que o Senhor coloque a Tua poderosa mão sobre essas pessoas. Ministre a Tua palavra a esses corações. Coloque fé nesses corações e traga a paz, que excede todo entendimento que vem do Senhor. Então esteja trabalhando em nossas vidas. Esteja trabalhando na vida de cada um que está assistindo. E que nós possamos, em tempos de luta, não nos desesperarmos, mas nos colocarmos de joelhos diante do Deus que tudo pode. Essa é a nossa oração. No nome do Senhor Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que enfrentou o principal inimigo que nós nunca conseguiríamos vencer, que é o pecado, mas morreu, ressuscitou e está vivo para trazer salvação e vitória para nós. É no nome desse Cristo maravilhoso que nós oramos. Amém e amém.